música, vamos ver essa série aqui, Ruptura, Severance, essa série da Apple TV Plus. É interessante, o filme ele lembra muito um conto do Philip K. Dick, acho que muitos aqui devem conhecer esse escritor, né? Auto-intitulado Gnóstico, né? O escritor de ficção científica, Philip K. Dick, falecido nos anos 70, ele tem um conto chamado Paycheck, não sei, foi transformado num filme, tem um filme sobre esse conto. Philip K. Dick, que é um dos escritores mais adaptados em Hollywood, tá? Esse Paycheck tá lá, é um conto de 1953, do Philip K. Dick, que está lá todos os temas da obra dele, anticapitalistas, anti-autoritários, que iam marcar a obra dele nas décadas seguintes. O protagonista se chama Jennings, como no filme, tá? E ele acorda sem a memória dos 2 últimos anos. Ele acorda sem a memória dos 2 últimos anos. E tem um cheque, o paycheck, né? O pagamento para ele, esperando numa caixa postal. A questão é, ele trabalhou num tipo de serviço de engenharia inversa, né? Engenharia inversa, de uma grande corporação, algo super secreto que não poderia ser revelado. Então, ele aceitou, ele assinou o contrato, o acordo, ele não se lembra disso, logicamente, ele assinou o contrato tal, permitindo que, ao final do trabalho, desse trabalho de engenharia reversa, de 2 anos, fosse feita uma lavagem mental e fosse apagado todas as memórias. É claro que tem um segredo aí por trás, porque ele sabe que aconteceria isso, o seu eu lá nessa corporação, o seu eu lá da corporação de 2 anos atrás manda uma mensagem para ele, junto com esse cheque, né? Pistas que ele tem para encontrar um segredo terrível. O que está por trás, esse trabalho de engenharia reversa foi para o quê? É algo muito sinistro, que envolve o futuro do próprio planeta, né? Não vou dizer o que é, mas essa série Ruptura lembra a mesma coisa, né? É muito baseado, né? Lembra muito disso. O problema é o seguinte: o Philip K. Dick foi profético nesse conto. Por quê? Porque, na verdade, essa divisão entre tempo livre, vida privada e vida profissional, trabalho na corporação, essa divisão sempre foi um problema para o capitalismo. Sempre, de diversas maneiras, o capitalismo tentou, de alguma forma, controlar esses 2 lados. De um lado, o tempo livre, de outro lado, a sua vida profissional. Por quê? Porque as coisas se interconectam. De repente, na sua vida profissional, você pode sofrer ter impasses éticos e morais, tá? Que bom seria se o nosso cérebro fosse dividido em 2. Então, você teria o seu eu que trabalha no escritório, na empresa, que depois que sai, a memória é deletada e você se transforma na sua pessoa da vida privada, da sua vida, do seu tempo livre, dos seus afazeres. São 2 lados que não se comunicam, não sabem quem é o outro, tá? E a pessoa se entrega a esse tipo de trabalho de livre e espontânea vontade. Esse é o tema do Ruptura. O que se chama Ruptura é uma revolucionária técnica neurocirúrgica, tá? Uma corporação misteriosa, né, enigmática, chamada Lumon, ela consegue criar 2 selfies, né? 2 selfies. O selfie que trabalha na corporação, tudo que ele fizer lá, ele não vai lembrar. Então, segredos corporativos, tal, não vai ser levado para o outro lado, tá? Esse é o sonho, né, vamos dizer assim, do escritório moderno, tá? Por quê? Porque, claro, você vai ter o seguinte, né, todos os problemas que a gente tem hoje,
tentar equilibrar as exigências do trabalho com a vida pessoal, estresse, burnout. Tudo isso tem sido combatido por coisas como, por exemplo, inteligência emocional. Técnicas. Muitos chamam isso de tecnologia do espírito, tecnologias do espírito. O escritor, o Sfez, Lucien Sfez, esse pesquisador francês, ele chama isso de tecnologias do espírito, tecnologias do self. Tá? Então, a ideia de que a vida privada, as exigências da vida privada, da vida pessoal, muitas vezes oprime e invade a vida profissional. Então, aquela coisa de, por exemplo, você está no domingo, bate a depressão no domingo, você está com medo da segunda-feira, dos pepinos que você vai ter, os abacaxis que você vai ter que descascar no teu emprego, se você o tiver, né? Se não tiver emprego, você vai encarar o desemprego, né? Então, a busca por emprego. Então, com esse cérebro dividido, acabaram todos os problemas. Acabaram todos os problemas. Então, você não vai ter mais a depressão de domingo, porque simplesmente você esquece. Até o Philip K. Dick fala, é como se a empresa pagasse para você dormir. Você sai da empresa, é interessante que no filme aqui, Ruptura, vamos mostrar aqui algumas imagens, alguns fotogramas aqui do filme. O filme abre, vocês estão vendo ali aquele quadro lá na parte superior à esquerda. O filme começa dessa maneira. Uma nova funcionária chamada Helly, ela acorda em cima daquela mesa da sala de reuniões, ela não sabe como foi parar ali e apenas tem uma pequena caixa de som que se comunica com ela, que é um funcionário, o Mark, que se chama, o funcionário que é o chefe ali do departamento de refinamento de dados, da Lumon. Então, ele está fazendo um pequeno teste para ver se o implante cirúrgico que foi colocado no cérebro dela deu certo. Tá? Então, ela acorda, o que eu estou fazendo aqui? Não, aí mostra o vídeo para ela de que ela concordou com aquele procedimento. Tá? Então, ela fica desesperada. O seu eu, vamos dizer assim, corporativo, não consegue dar conta daquela situação. Mas quem sou eu lá fora? Mas, espera aí, como? Eu saio daqui, esqueço, se transformo em uma outra pessoa. E ela tenta se demitir. Atualmente está em 5 episódios. Eles estão liberando um episódio a cada semana. Todas as sextas-feiras, um episódio novo. Ela tenta, nesses últimos episódios, se demitir. Tenta se enforcar, fazer o diabo. Ela faz o diabo lá para tentar... E o que é maluco nesse departamento de refinamento de dados, a empresa é um enigma, ninguém sabe o que a empresa faz. Esse é o primeiro ponto. Ninguém sabe o que a empresa faz. Então, eles ficam parados diante de telas de computadores, selecionando, vários números aparecem. Então, eles têm que encontrar números estranhos. Não sei o que é isso. Você tem que sentir. Quando aqueles números, digamos assim, aquela complexo, aquela constelação de números ali forem estranhos, você, com o mouse, puxa aqueles números para uma lixeira que está lá na tela do computador. Esse é o seu trabalho. Você passa das 8 horas da manhã até as 17h15, religiosamente, você entra no elevador, pum, acabou a sua memória do trabalho, entra na sua vida privada como se nada tivesse acontecido. Tá? Eles arriscam teorias. E tem o Christopher Walker, que é o chefe do departamento de design e ótica, ou ótica e design. Ninguém sabe o que é. A empresa é um conjunto kafkiano de corredores. É uma atmosfera kafkiana. É um The Office, é uma espécie de The Office gnóstico, essa série. Então, tem lá as pequenas tiranias do dia a dia de uma empresa, as picuinhas do RH com os funcionários. Então, quando um funcionário fica deprimido,
vem uma funcionária do RH que é especializada em bem-estar. Então, ela vai dar dicas de quem é você lá fora da corporação. Quem sou eu? A pessoa não lembra. Quem será que eu sou? Né? Então, não, olha, você adora jogar futebol. Então, vem com pílulas para ver se eleva o ego da pessoa. Puxa, eu sou boa gente, que legal, tal, para se sentir um pouco melhor. Essa série se chama Ruptura. Ruptura. Está na Apple TV+. A questão é o seguinte, o que suscita nessa série é a questão do tempo livre. Tempo livre. Tempo livre, o que é o tempo livre? Tempo livre é o tempo que a gente tem fora do trabalho. Quando você está no trabalho, você está sendo regido pela lógica do capital e pelo ritmo ditado pelo capital ou pela máquina. Né? Metas, objetivo, eficácia, eficiência, produtividade. E quando você vai para o mundo do tempo livre, a lógica já é outra. É das afetividades, amores, afetos, lógica relacional. É outra coisa livre da lógica do capital. Você sabe que a conquista do tempo livre é uma coisa muito recente na história do capitalismo. Muito recente, eu digo, é do século XIX para cá. Né? O que a gente tem aqueles relatos de Karl Marx na vida das tecelagens, no início da Revolução Industrial, trabalhos de 15, 20 horas por dia. Aqui o Júlio está colocando, tem uma questão de você ser o seu trabalho. Exatamente, que é bem isso. Se você não lembra, você não é nada. Está bem colocada essa questão, que na série Ruptura, você é o trabalho. Né? Porque você não lembra nada do mundo de fora. A sua mente foi dividida em duas. Tá? Então, vamos dizer assim, é como se o mal-estar da alienação desaparecesse. Tá? O mal-estar da alienação no trabalho desaparecesse, embora continue. A questão colocada por Freud, de que no final não importa a repressão, porque o reprimido sempre retorna, é o ponto-chave dessa série Ruptura. Há um mal-estar ali presente. O principal deles é da alienação em relação à própria empresa. O que diabo essa empresa faz? Né? O que são esses dados que a gente refina, entre aspas, né? Quando você sente que números, aquele conjunto de números são ameaçadores, você arrasta para a lixeira. Então, muitos até... Será que a gente está matando gente? Tá? Esses números são abstratos, na verdade... O que está sendo escolhido é uma coisa muito louca. E é um clima kafkiano. Então, é claro, o tempo livre é uma coisa recente. Nunca houve na história do capitalismo o tempo livre. O tempo livre aparece quando ocorre o quê? A revolução tecnológica, a automação da produção, a entrada das máquinas. Então, você tem um aumento da produtividade com menos horas de trabalho. É claro que você tem aí a mais-valia absoluta. Então, vamos manter trabalhando no talo. Mas é claro que com o pouco tempo livre que começou a acontecer, criou-se espaço para organização política e sindical e a criação dos sindicatos. A jornada inglesa, né, trabalhar 8 horas por dia, 5 dias na semana por 2 de descanso, foi a grande conquista, foi o máximo, a jornada inglesa, dessa luta dos sindicatos contra o capital. Tá? Aí começou a surgir um problema. O tempo livre, imagina, você trabalha 8 horas por dia, você vai ter 9, 10, 12, 14. Você vai ter 14, sei lá, horas livres. Né? Nossa, que coisa! É tanto tempo livre assim. Que coisa! 16 horas, né? 16 horas. 16 horas de tempo livre por 8 de trabalho. Ou seja, de repente você tem, dentro do capitalismo, uma quantidade muito grande de tempo livre que você pode fazer qualquer coisa. Não tem patrão me enchendo o saco, não tem mais o capital. Eu posso fazer o que quiser no tempo que eu quiser, nessas 16 horas de tempo livre. Tá? Isso começou a se tornar perigoso para o capitalismo. Por quê? Porque as pessoas começavam a voltar
pro trabalho, digamos assim, na segunda-feira, arredias, respondonas, não obedeciam mais à ordem do seu gerente ou do seu chefe, como recebia antes, como aceitava antes, tá? As pessoas começaram a ficar mais... O operário começou a ficar mais arredio. E com essas 16 horas, quer dizer, claro, envolve sono, dormir e tudo mais, há um tempo livre para organização sindical, organização política. Isso foi demais para o capitalismo. A primeira tentativa, acho que você já deve... Isso está presente na série Ruptura. As empresas começam a construir vilas operárias. A vila operária, os trabalhadores que trabalham ali na empresa vão viver naquela vila operária, construída, paga pela própria empresa, como é mostrado na série Ruptura, né, em que os funcionários moram num subúrbio de classe média, que é mantido, pago pela própria empresa Lumon, o que torna atraente o trabalho, né? Não é à toa que as pessoas vão aceitar esse tipo de intervenção neurocirúrgica para dividir a mente, que os benefícios materiais são grandes. A coisa que você tem, por exemplo, lá na Baixada Santista, do lado da usina Harry Borden, em Cubatão, tem uma vila operária, tá? Que era os ingleses, né, construíram aqui o sistema da Billings, né, de geração de energia para uma cidade de São Paulo, que era muito menor na época. Então, você tem lá, acho que foi tombada pelo patrimônio histórico. Então, com isso, você podia controlar o tempo livre, a vida dos próprios operários. Saber se eles estão se organizando, se eles estão se sindicalizando, a questão da repressão ao alcoolismo e tudo mais. É claro que isso avança para a indústria cultural. A indústria cultural, os meios de comunicação, a indústria do entretenimento, é uma forma de controle do tempo livre. O tempo livre deixa de ser livre. Tá? Por quê? Porque ele vai ser regido pela mesma lógica do mundo do trabalho. Tá? A série Ruptura, ela coloca bem essa questão, né? Na verdade, o capitalismo ali, a empresa, ela quer controlar ambos os lados, né? Tanto o tempo livre quanto o tempo de trabalho. Tá? E para o capitalismo isso é fundamental. Então, vamos dizer assim, vamos pegar um exemplo assim muito simplista, né? Mas digamos que você trabalhe assim o dia inteiro, tendo que cumprir metas, receber ordens, tenho que cumprir a meta, eu tenho que bater a meta, estou correndo contra o tempo, contra o relógio, eu tenho que apresentar resultados, tenho que ser eficaz e ser eficiente. Aí, ufa, acabou, voltei para casa. Aí, quando você chega em casa, aí você liga a televisão, vai ver o quê? Big Brother. Aí tem um teste de resistência. Teste de resistência que vocês viram, aquela coisa bizarra das lojas americanas, com puta do merchan que virou aquilo ali, sem pudor nenhum. Que ficam lá as pessoas girando, eu nem entendi direito, porque eu acompanho assim muito en passant, até mais como uma obrigação profissional acompanhar essas coisas. Então, pessoas que estão numa prova de resistência lutando também contra o tempo. Não sei se vocês estão entendendo esse raciocínio. Você se diverte vendo pessoas que estão passando uma situação análoga que a sua. Tá? Estamos aí, a indústria cultural, vamos dizer assim, a indústria do entretenimento, ela trouxe... Então, você vê, por exemplo, um quiz show, o cara tem 30 segundos para responder uma pergunta para ganhar R$1 milhão, suponhamos. Tá? Então, você se diverte com pessoas correndo contra o tempo e você dá risada, se diverte de uma forma sadomasoquista, porque, no fundo, você passa por aquilo. E virou uma forma de entretenimento e de normalização. Então, é interessante. Essa série Ruptura está no 5º episódio. Essa sexta-feira veio o 5º episódio. Vale a pena dar uma olhada, principalmente porque tem aqui o John Turturro, né? E é interessante, o pessoal do escritório da Lumon, né? Vamos dizer assim, da departamento de refinação de dados, eles têm todos os arquétipos
dos escritórios, dos tipos que a gente encontra em escritórios, né? O Irving, que é o John Turturro, que é aquele veterano engomadinho, ele é o senhor certinho, né? O John Turturro. Tem o Dylan, né? Que é um brincalhão cínico, é um cara cínico que ele faz o tempo inteiro piada de si próprio, né? Aquela coisa do autodistanciamento irônico, como tentativa de sobreviver em situações desagradáveis. Isso que é típico da psicologia de escritórios, né? Você tira o sarro de si mesmo, da própria situação, para você tentar suportar aquela situação. E você tem o Mark, que é um dos protagonistas, que é o protagonista da história, que é o cara legal, né? Lutando com as responsabilidades que herdou. Ele herdou o cargo de chefe ali do departamento de um outro cara que desapareceu. Ele não voltou mais para o trabalho. Esse vai ser o leitmotiv da história, porque esse cara descobriu alguns segredos dessa empresa Lumon. O seu eu, do outro lado de fora da fábrica, conseguiu ter acesso a alguns dados, ele não quis voltar mais, então ele passou a ser perseguido e caçado pela Lumon. Aí começa, aí o Mark, porque esse cara era muito amigo dele, então o que foi que aconteceu com ele e tal. Não vou contar mais histórias, né, da spoiler, mas o leitmotiv, o drive aí da história, o conflito, é o desaparecimento do ex-chefe do departamento, do chefe do departamento de refinamento de dados, né, e a Halle, que é a revoltada, né, mas que quer se demitir. Eu não quero mais ficar aqui. Mas o problema é que o eu dela lá fora quer permanecer. Então, há um choque, é muito interessante, principalmente os dilemas éticos e morais colocados nisso, que surgem em vários momentos, né? Então, é sensacional, tá? Essa série, porque mostra bem o que é assim as suaves tiranias dos escritórios modernos, né? Dos trabalhos, aqueles trabalhos em baias, né? De você ficar lá dentro de uma baia, cercado, e aquele clima no escritório, aquela cultura organizacional e os dispositivos que as pessoas criam para sobreviver àquele tipo de atmosfera, né? Então é bem interessante. Aí vamos ver aqui, é claro, vamos colocar um trailer aqui para vocês sentirem. O trailer é dublado, tá? O trailer é dublado. Vamos dar uma olhada. Vamos lá. Um pequeno trailer aqui da série Ruptura. Tá? Onde é que está aqui? Onde é que está aqui? Vamos ver aqui. Vamos lá. Produção. Vamos lá. Produção. Vamos ver aqui o pequeno trailer. Tá? Pequeno trailer. Vamos lá. Tá bom. Você pode se sentar. O meu nome é Mark S. Meu nome é Halle R. Meu nome é Irvin B. Meu nome é Dylan G. E eu, de livre e espontânea vontade, Optei por me submeter ao procedimento. conhecido como ruptura. Maneiro. Eu dou permissão para a corporação Lumon. E é uma boa corporação. Para dividir minhas memórias entre minha vida profissional Opa! E minha vida pessoal. Eu estou ciente de que assim que o procedimento estiver completo, Eu não poderei acessar minhas memórias pessoais enquanto estiver no andar de ruptura da Lumon. Nem reterei as memórias do trabalho quando retornar para casa no final do dia. estou ciente de que esta alteração é abrangente e irreversível. Eu faço suas declarações livremente. Tá bom. Terminamos. Aberta ou fechada? As duas. Você viu aí bem a coisa das tiranias, pequenas violências da tirania. A porta aberta ou fechada? E a chefe, as duas. Assim, a resposta da grande Patrícia Arquette, né? A grande atriz Patrícia Arquette, que faz
a chefe, que também fica meio ambíguo, não se sabe se ela é submetida, se ela foi submetida também ao procedimento. Ela é vizinha do Mark nesse subúrbio que é pago, que é mantido pela própria empresa Lumon, né? Então não se sabe se ela vigia, controla todos, ou se ela própria também é vítima, né, desse processo de ruptura, dessa intervenção neurocirúrgica, né? Então a gente está falando aqui